Olha, o interessante é que a gente não dá aula, a gente faz aula. Começa aí o primeiro feedback para vocês. Eu não estou dando aula, eu estou fazendo com vocês. Quanto mais participarem, quanto mais deixar claro qual a expectativa, as necessidades de vocês, melhor vai ser o produto que nós vamos conseguir juntos. Ok? Falar da aula já está meio fora de moda. Eu faço aula com os meus alunos. Seja bem-vinda. Vamos lá, então vamos começar? Vamos falar de feedback hoje. Deixa eu falar uma coisa para vocês antes de começar. Fica meio estranho numa sala pequena eu falando em microfone, vocês desculpem, e aí eu acerto o tom. Você sabe que vocês vão aprender um pouquinho mais do que dar feedback para os alunos? Porque o que a gente vai falar hoje pode ser aplicado na vida pessoal, inclusive. Porque a gente costuma dar feedback todo dia, o dia todo, o tempo todo. Nós crescemos recebendo feedback, não é assim? Esse desenho lindo que a filha fez, ele disse, mamãe, é você lavando o prato. Tá, onde é que está a mãe, onde é que está o prato? Tá lindo, e a gente coloca assim na sala de estar, né? Em moldura. Maravilhoso, filha. A gente cresce, dá para ver o prato aí? Você que acha, isso não é desenho da minha filha, peguei na internet, acabei de inventar. Quer dizer, a gente acha o que a gente quiser, né? É a nossa percepção. Enfim, mas quando a gente tem esse desenho, os filhos fazem qualquer desenho que vem do filho, é maravilhoso, não é? A gente recebe esse feedback. E que tal a sopinha da vovó? Ih, a avó errou na mão, gente. E o corte de cabelo novo? Acertou? Será que eu engordei? A resposta é sempre não. Tá certo? Estamos combinados para esse feedback? A gente sempre precisa de feedback, porque a percepção de um observador externo nos orienta quanto a uma visão fantasiosa e real das nossas forças e fraquezas. Sempre precisamos de um feedback, por mais amadurecidos, por mais autoconfiança que tenhamos, o feedback é importante. Por quê? Algumas vezes a gente se vê aquém das nossas possibilidades. Ou outras vezes estamos tão engrandecidos, achamos que podemos tudo. Só que isso não corresponde à realidade. Para nós, então, esse é o primeiro ponto importante com alunos. Eu acho que até mais do que com alunos, com residentes, vocês preceptores que estão aqui. Porque o residente está na prática. Às vezes ele já pode fazer sozinho, ele tem uma insegurança. Então, ele é o leão que está se vendo que nem um gatinho. E, às vezes, ele está muito no começo e já está achando que está podendo. É o gatinho que se vê como leão. Então, esse olhar do avaliador externo nos dá conta de uma visão de realidade que nos ajuda a entender melhor onde podemos e onde não podemos. Eu estou entrando um pouco numa área que é da psicologia, porque a psicologia, a Patrícia, a Gabriele e Vitor, que são da psicologia, hão de convir comigo que ela tem uma interface muito forte com a educação. Então, vocês fiquem à vontade, os demais também, para interromper, para concluir, para dizer concordo ou não concordo, porque a aula fica mais interessante, esse momento nosso. Feedback e formação profissional. O feedback na formação profissional é a comunicação realizada para informar o aprendiz sobre a sua performance. Permite que o aprendiz, então, compare o que ele está fazendo com o padrão que se espera dele. Onde é que eu estou em relação ao que você espera de mim? É para isso que o feedback, é aí que o feedback se coloca na formação educacional. Ele é parte integrante da avaliação. Não dá para você ter uma avaliação sem feedback. Quantas vezes nós fizemos uma avaliação teórica ou prática e não oferecemos feedbacks depois? A gente está perdendo a oportunidade, então, de fazer com que o ensino seja mais efetivo. Não é comum a situação onde você faz uma prova, dá nota e entende que a nota é o feedback. Isso não é feedback. A nota é o resultado da prova, simplesmente isso. E muitas vezes a gente deixa o aluno que ele faça o seu próprio feedback a partir da nota e faça a sua própria autorreflexão. Então, atualmente, o que a gente tem de princípio de educação de adulto diz que não há avaliação sem feedback. E vejam, mesmo que seja uma prova teórica. Patrícia, eu tenho 80 alunos, como é que eu vou dar feedback para 80 alunos? Gente, posso ser geral. Olha, essa questão foi a questão que vocês mais erraram, essa foi a que mais acertaram. Ou individual, esse e esse ponto você precisa rever.
É possível fazer isso. Entrega a prova de novo. Faz uma revisão de prova com a turma toda presente. Isso já é um feedback. Ajuda muito. Ele pode ser individual e coletivo, mas ele precisa acontecer. Eu sempre estou colocando algumas evidências nessas afirmações que eu faço. Então, ao final desse momento nosso, dessa oficina, se vocês deixarem o e-mail, eu vou mandar todas essas referências para vocês, porque isso complementa o nosso aprendizado. Então, há evidências que o feedback melhora o aprendizado. Isso é tão forte na educação médica atualmente que esse livro do Ronald Hard e do Dan Hunt, publicado em 2017, ele coloca que uma boa educação de adultos na área da saúde tem que ser relativa ao acrônimo FAIR, que do inglês é justo. O que é esse FAIR, segundo esses autores que são ícones da educação médica? F de feedback, A de activity, I de individualization e R de relevance. O que ele está querendo dizer com isso? Quer saber se o ensino que você está fazendo está bom? Vamos fazer um teste? Autorreflexão. O que você faz com o seu aluno? Você dá feedback? Não precisa responder, pensa aí. É um ensino ativo ou você só faz transmissão de conhecimento? Você mobiliza o aluno a aprender sozinho? Você coloca ele para uma ação mais prática e reflexiva? Você pensa individualmente nos seus alunos, nas suas necessidades, ou dá a mesma aula por 10 anos para turmas diferentes? Que é a individualização. Você ensina o que é realmente relevante, ou você pega aqueles casos raríssimos que talvez o aluno nunca vá ver? Você considera o perfil epidemiológico para produzir os seus objetivos educacionais, para saber quais as patologias que você vai discutir com eles? Então, esse é o esquema da educação médica atual. Ou, pelo menos, o que esses autores e a Associação Europeia de Educação Médica, da qual eles pertencem, o que eles entendem como uma boa educação. Agora, olhem para esse acrônimo. O F, feedback, é o primeiro. E não é só para formar o acrônimo. É porque eles entendem que no feedback é onde temos maiores evidências de que promove um ensino efetivo. Então, pensar no feedback, gente, é algo que, além de ser atual, é relevante e importante para a educação médica. E aí, estamos com o ensino FAIR? FAIR ou FEAR? É FAIR. Tem que ser FAIR, ok? O feedback, então, ele está junto com a avaliação. Mas, para falar de feedback, nós precisamos entender dois conceitos de avaliação. O que é uma avaliação somativa e o que é uma avaliação formativa. Vocês conhecem essa história, não? Tiveram infância, gente, pelo amor de Deus. A minha filha, que hoje tem 25 anos, ela adorava a Branca de Neve. Eu assisti esse filme, eu acho que eu posso dizer que pelo menos 50 vezes. E era o que tinha, né? Um VHS. E vocês podem imaginar uma criança de 2 anos gritando assim: ela será sepultada viva no seu esquife de cristal. Isso não se ouve de uma criança de 2 anos. Mas, enfim, ela adorava esse filme. Então, eu tenho uma inspiração de falar de avaliação somativa e formativa. Bom, eu assisti Branca de Neve 50 vezes, não sei vocês, mas vocês conhecem a história? O que está acontecendo aqui? Como assim? Vai, Giovana, me salva dessa. O que está acontecendo aí? Há alguém mais bonita do que eu, mais bela do que eu? Não, isso que é professora, ela não fala, ela dramatiza. Faz favor. Que classe. Faz favor. Yes. Muito bem. Espelho, espelho meu, há alguém mais bonita do que eu? Paty, ela fazia isso só no aniversário ou todo dia? Ixi, eu não lembro, acho que era todo dia. Todo dia. Ela não, a mulher que não se convencia, né? Gostava de elogio. Ela ia todo dia para o espelho. E dizia: espelho, espelho meu, há alguém mais bonita do que eu? E o que o espelho respondia? Sim. Não, tu és... Você assistiu, vai lá, Beatriz. O que ele respondia? Vai, o que ele... Antes. Tu és a mais bela. Ok.
Isso é um feedback. E isso é uma avaliação formativa, porque era feita todo dia. Se fosse só no aniversário dela, uma vez por ano, é uma avaliação somativa. Cada ano ela perguntava se estava bem ainda ou se tinha envelhecido muito. Mas ela fazia todo dia. O espelho respondia com a maior classe: ó, tu és a mais bela. Dar feedback positivo é tranquilo. Quem não gosta de receber? Hoje encontrei o Jonathan ali na porta. Jonathan, que camisa linda! Olha, toda elegante para a oficina. É fácil, é bom de dar, é bom de receber feedback positivo. Correto? Acabei de dar um outro feedback para o Paulo. Adorei sua foto de remador. Então, receber e dar feedback positivo é algo muito tranquilo, que a gente faz nas nossas interações sociais, em diferentes níveis da atuação profissional e pessoal. O problema é dar feedback negativo. É aí que nós precisamos estar atentos. Porque é mais difícil. O que aconteceu com a rainha? A hora que ele falou, sinto muito, beleza, não é só o que importa, azedou. Vocês conhecem a história. Então, o feedback, ele está presente tanto na avaliação somativa, que é essa de produto, de final, como na formativa, que é de dia a dia. Ah, Patrícia, mas eu posso dar feedback de produto? Claro que pode. Um exemplo é processo seletivo. Você faz uma avaliação de produto. E pode dar feedback, você passou, você não passou, qual é a sua pontuação, o que você errou, prova de final de semestre, então é possível. Aqui é da minha outra filha, a Isabela. Mentira, gente, eu sou pediatra, adoro desenhinhos, tá? Eu assistia muito com elas. Mas eu gosto de desenho, porque aí eu estou usando, deixa eu fazer vocês me permitem fazer uma congelada, já que é uma oficina para professores? Quando eu falar congela, é para contar a intencionalidade didática do que eu estou fazendo. Combinado? Então, vou congelar. Vocês permitem? Quando você está numa aula, a interação, é legal que você puxe as pessoas para falarem. Várias pessoas já estão interagindo desde o começo. É legal usar linguagem metafórica, ou ícones que as pessoas conheçam. Isso favorece muito a aprendizagem de longo prazo e a assimilação dos conceitos. Por isso, eu escolhi esses dois personagens. A outra coisa que é muito legal, que faz interação com quem está produzindo a aula com você, conta alguma coisa pessoal. Porque essa coisa do pessoal quebra um pouco e ajuda também na assimilação, ajuda na interação professor-aluno. Eu já fiz essas três coisas. Ajuda se falar assim? Fica um pouco chato que quebra o legal. Você vai dizer, ah, nem é tão legal assim, vá. Mas é que tem uma intencionalidade em fazer esse ponto a ponto da aula. Ajuda? Então tá, então vamos lá. Agora a Isabela que adorava o ratatouille. Chefes de cozinha trabalham também com avaliação e feedback. Quem cozinha aqui na sala? Que adora cozinhar. Se cozinha? Tá bom. Como é seu nome que eu não te conheço ainda? Viviane, seja bem-vinda. Acho que é a primeira oficina que você vem, Vivi? Legal, seja muito bem-vinda. De que curso você é, Viviane? Opa, temos estrangeiros, yes, que legal, sejam bem-vindas. Olha, a Silvia trouxe a chefe dela, tem que sair bom esse negócio para não perder o emprego. Legal. Tudo bem. Mas vamos lá, me conte aí você, quando você vai fazer aquela comida. Você vai pondo sal, certo? Pimenta, um temperinho. Você prova ou manda direto para a mesa? Várias vezes. Se precisar mais sal, mais sal. Precisa mais pimenta, mais pimenta. Isso é avaliação formativa. Eu provo várias vezes, eu avalio várias vezes. E conserto. E dá tempo de eu pôr mais sal, menos sal, acertar. Isso é avaliação formativa. O chefe faz isso, o chefe de cozinha, todo dia. É impossível. Outro dia eu estava dando essa aula em Vitória e um professor de cirurgia, tem algum cirurgião aqui? Que pena. Mas o professor de cirurgia disse assim, eu não provo. Eu falei, como assim você não prova o que você faz? Ele disse, eu tenho tanta certeza do que eu faço isso tantas vezes, que eu nem provo mais, eu só faço. E Ciro, eu falei, que corajoso, tá bom, né? Então, eu não sei se tem essa relação. A Patrícia é uma especialista nisso, nas diferenças entre cirurgiões e clínicos. Mas, enfim, aquele homem não fazia, porque eu disse,
Professora Patrícia, eu faço arroz de polvo desde que eu sou jovem, desde que eu tinha 15 anos com a minha família, que é portuguesa. Eu já faço sem provar. Ok, isso é muita segurança. Mas é difícil quem cozinha servir algo sem provar. Então é assim, qual é a diferença aqui? E esse cara, ele é um outlier, tá? Não sigam esse exemplo. Os chefes de cozinha fazem avaliação formativa, vão fazendo e vão provando, vão acertando. O Egon, que é a figura do lado, ele é um crítico de culinária. Ele também avalia a comida, mas ele avalia o produto só. O chefe está avaliando o processo, é a avaliação formativa. Quem avalia o produto, no final, que é o crítico, é a avaliação somativa. Os dois dão feedbacks, mas o feedback daquele ele é mais punitivo. Ele vai dizer, tá bom, tá ruim. Absolutamente não dá tempo de consertar. Vocês concordam comigo? Os programas atuais de culinária na televisão mostram isso super bem, né? O The Taste, o MasterChef, você tem tanto os mentores que fazem uma avaliação durante o processo, quanto aquele que no final vai decidir qual é o que vai passar para a próxima fase, né? Professor, fique à vontade. Vou lhe dar um primeiro feedback. Nós estamos em aula de feedback. Sente, o senhor é muito bem-vindo. Tem aqui, ó. Fique à vontade. Pronto. Não incomoda, de jeito nenhum. Então, vamos lá. A primeira ideia de feedback é que ele está presente na avaliação tanto somativa, que é a que a gente faz no final do semestre, ou naquela prova final de bimestre, quanto na formativa, que é uma avaliação que a gente deveria estar fazendo todo dia. E essa é uma metáfora, dizendo que o chefe faz a avaliação. Estou reforçando que isso é uma outra estratégia pedagógica, tá? Reforça para deixar mais claro o conceito, mas estou reforçando em consideração ao querido professor Zatz, que chegou agora. Então, aqui, o chefe de cozinha está fazendo a avaliação somativa e dando feedback para melhorar o processo, está avaliando processo. O crítico avalia o produto e, por isso, a sua avaliação é mais punitiva, não dá tempo de consertar. E a Patrícia lembrou bem esses programas atuais de televisão. Bom, existem muitos modelos de feedback. Então, o que a gente viu até agora? Que feedback é uma ferramenta de ensino super importante, que é considerado o primeiro passo de uma aprendizagem na saúde efetiva e de que ele acompanha sempre uma avaliação, que pode ser somativa ou formativa. Essa é a síntese até agora. Ele precisa existir. E aí ele pode ser feito de diferentes maneiras. Vamos ver. Ele pode ser frequente, que é muito comum com quem trabalha na prática com alunos, por exemplo, no internato, na residência. Quem dá aula teórica tem menos espaços de interação com esses alunos, fica um pouco mais difícil, mas mesmo na aula teórica dá para dar feedback. Ele pode ser somativo ao final do processo, depois de um processo avaliativo, mas que não é todo dia. Ele pode ser diretivo ou sugestivo. Então, assim, quando eu tenho alguém que não tem muita noção do que se espera dele, ou não tem muita apropriação, pouco conhecimento e pouca autonomia, eu tenho que direcionar mais o feedback. Agora, se eu pego alguém assim mais maduro, Vitor trabalha comigo na pesquisa, Vitor, como é que você acha que está indo o seu processo de pesquisa? Eu posso direcionar menos, porque ele já está mais amadurecido, sabe o que se espera dele, tem mais autoconhecimento, fica mais fácil. Existe um tipo de feedback que se chama sanduíche. As pessoas conhecem porque ele é fácil de memorizar. Quem já conhece esse tipo de feedback? Vocês usam? Por que você não usa, Guilherme? A primeira vez que eu fui exposto a feedback, eu fui exposto como sanduíche. Só que eu sempre percebia, quando eu dava feedback como sanduíche, que o segundo elogio ganhava um pouco de artificialidade muito facilmente. Porque, na verdade, uma das grandes funções daquela comunicação é que eu estou querendo ajudar a pessoa a promover uma melhoria. Perfeito. E eu acho que o feedback, o cara faz a autoavaliação dele, eu reforço um ponto positivo.
por que ele me chamou mesmo para conversar? Era para me elogiar ou era para me puxar a orelha? Não entendi direito, mas tem gente que gosta de fazer, que faz o positivo, o negativo e depois fala uma coisa legal no final para a pessoa não sair tão derrotada. Uma mão na cabeça, bate, assoprou, não, isso é meio confuso, não sei. Enfim, esse é chamado sanduíche. E tem um feedback de 5 passos, que é o proposto pela Associação Europeia de Educação Médica, e é com esse que eu gostaria de trabalhar com vocês hoje, para sistematizar e a gente tornar mais efetivo o nosso feedback. Então vamos lá, estamos quase na hora do almoço. O que vocês preferem? Quem prefere um sanduíche? Quem prefere uma saladinha em camadas? Uma questão de gosto. O feedback mal dado, ele produz resistência. Essa que é a questão, e vocês viram 2 exemplos aqui de resistência, os 2 primeiros exemplos, né? A Silvia não foi tão resistente, mas na amiga da Graziela foi totalmente resistente. Ele tem que ser regular, não pode ser ocasional, porque se você está trabalhando com alunos, principalmente no campo de prática, é importante que ele seja regular, esse feedback. Ele tem que ser bidirecional, é melhor que ele abra para o diálogo. Porque na esposa, ó, ela te deu um feedback, hein? Ela disse, aí, mané, por que você não fez isso antes? Está esperando o quê? Né? Ela disse isso para você, ela também te deu um feedback. Ela enfatiza pontos positivos e negativos. Aquele feedback de você chegar, a gente faz muito isso com o filho. Isso é muito comum pela hierarquia, que hoje tudo bem, tem menos hierarquia entre pais e filhos, mas a gente faz muito de reforçar pontos negativos com os filhos. Por que a gente faz isso, gente? Se nossos filhos têm 1000 coisas bacanas que eles fazem, mas a gente sempre chama atenção para os negativos. Ele desperta uma autorreflexão, tem que fazer a pessoa pensar. No caso do Diego com a Silvia, ele fez o orientador pensar. Aqui, um pouquinho, porque a esposa diz assim, eu estou mesmo chateada, estou isso, ela conseguiu se colocar também. Tem que ter uma autorreflexão. O que nós podemos fazer de melhor? Ele auxilia a melhorar um desempenho, né? Se for na prática, olha, vem cá, você é um ótimo interno aqui na clínica médica. Eu observei como você estava aferindo a pressão. Você fez coisas ótimas no exame físico, mas para medir a pressão, você não colocou corretamente o manguito. Se percebe onde que você fez errado? Você pôs o manguito para baixo do braço, para baixo do cotovelo, é para cima, lembra disso? Como é que nós podemos fazer da próxima vez? Prestar mais atenção, colocar em cima. Posso observar você fazendo amanhã? Pode. Tem um plano de melhoria conjunto e corresponsabilizado. Uma ideia bem pontual, não precisa ser um feedback de 15 minutos. Ele motiva para aprender, olha, você precisa estudar melhor isso. Eu vou observar como é que você está fazendo a medida da pressão. Faz parte do processo de aprendizagem, faz uma conexão com a realidade, principalmente se você está trabalhando num campo de teoria, você pode dar feedbacks que conectem com a prática. Ele aperfeiçoa a habilidade de ensinar e de aprender, a nossa de ensinar e do aluno de aprender e vice-versa, porque a gente também aprende. Ele foca no comportamento observado e não na personalidade. Gente, isso é super importante. Aquele jeito que a Grazi começou, eu sinto, isso está me incomodando, é um jeito muito bom de começar. E quando você tem coisas que vão julgar, a pior coisa que você pode fazer no feedback é a pior de todas, é julgamento. Não façam isso. Vão nos fatos, não no que a pessoa é. Eu não gostei disso. Não estou dizendo que você é uma pessoa boa ou ruim, responsável ou não responsável. É esse o fato. Diga, Celso. Não é bem um feedback, é um comentário, uma correção pontual. Esse eu acho que é... Quando eu entendo como feedback, pode ser desde uma avaliação teórica, ou uma coisa que eu estou vendo que aquilo é muito, não pode passar. Certo. Tem que ser ou um comportamento, um conjunto de comportamentos. Certo. Eu estou tentando entender quando apenas fazer um comentário e olha, mas isso... É o campo que você está e o objetivo daquilo.
Às vezes, rapidamente, você dá um feedback. Eu acho que esse aqui é mais para um comportamento observado. Ele serve muito, muito para aquelas questões de atitudes, que é onde a gente mais tem dificuldade de avaliar e fazer o aluno caminhar, né? Características de um feedback efetivo. Então, sigam aqueles 5 passos. Quanto mais próximo do evento, melhor, porque está mais fresca a ação e a autorreflexão vai ser melhor. Ele limita-se no que você viu, traz prova. Ele está atrasado, é esse dia, é esse dia, é esse dia. É a Dona Maria que você desrespeitou. Foi o seu João que você não foi sigiloso com o que ele te trouxe em consulta. Tem um fato na mão. Não é para dizer, pô, Vitor, você é um fofoqueiro. É, olha, na conduta que você teve com o seu João, você não foi sigiloso no que ele te trouxe. Pontual. Sem julgamentos pessoais, já usei esse exemplo, e ele deve ser seguido de uma ação. Vitor, você compreendeu o que estava errado aqui nessa situação? Como é que vai ser da próxima? Deixa ele dizer. E você se compromete de continuar observando para dar o feedback se ele melhorou naquilo. Eu acho isso muito legal. Diga. Isso que você falou, por exemplo, assim, eu acho que você foi desrespeitoso com o fulano. Eu já vi isso com aluno, falar, Então, peraí, ó. Isso é uma boa coisa que você está trazendo. Não digo eu acho. A melhor palavra é eu observei isso. Eu tenho evidências de que você não foi desrespeitoso. Vamos lá, me testa. Eu não acho. Vamos nós duas. Eu não acho. Tá. Eu não acho que eu fui desrespeitoso. Então eu vou te dizer aonde você foi desrespeitoso. Você entrou na sala, você não disse bom dia. Era uma senhora de 90 anos, ela não queria tirar a blusa para você e você exigiu que ela tirasse. E a forma como você falou com ela não foi educada. Não foi sensível ao fato dela ter 90 anos e não querer tirar a blusa para um rapaz de 25 como você, que poderia ser neto dela. É objetivo. Eu acho que tem que ser assim. Então, que às vezes é aquilo que ele disse, às vezes tem que ser um pouco diretivo quando a pessoa tem pouco amadurecimento para isso, ok? Feedback adequado, imediato e específico torna o aprendizado mais suficiente. É isso que eu quero convencê-los hoje. A importância do feedback, ele está entre o FER, as coisas mais importantes da educação médica trabalhadas internacionalmente. Foi demonstrado que alunos que recebiam feedback aprendiam mais e tinham maior satisfação com o processo de aprendizado do que aqueles que não recebiam. Isso é um estudo clássico com residentes. Também tem estudo com alunos, mas principalmente com residentes com R1. Aqueles que recebiam feedback constante tiveram uma melhor performance ao final da residência. Portanto, um professor deve oferecer feedback aos seus alunos. O feedback pode ser ofertado de uma forma dialogada, presencialmente, mas pode ser à distância, se for um curso à distância, ou pode ser através de um portfólio. Pode ser para o grupo, o que for do grupo, individualmente, o que for do indivíduo. Diga, Bru. É que, na verdade, o que você está solicitando para eles, que você está chamando de feedback, é uma avaliação do programa. A gente chama vulgarmente de feedback, mas isso não é um feedback o que você está pedindo, embora a gente chame vulgarmente no senso comum. O nome disso, tecnicamente, é pesquisa de reação, que é como o aluno vê o programa, qual é o grau de satisfação que ele tem, o que ele viu que é bom, o que ele viu que é ruim. Mas é que, em senso comum, a gente chama de feedback porque a gente está recebendo algo deles. Mas é que o feedback que a gente está trabalhando aqui é outro tipo de feedback. Bom, essa aula terminava aqui. Eu tenho 3 slides que eu queria compartilhar com vocês, que são novíssimos, novíssimos. Eu estudei essa semana e eu corajosamente coloquei aqui porque eu acho que tem uma interface importante com o que a gente está trabalhando. Isso é teoria pura de educação de adultos, de educação médica. E é o que saiu agora. Está super atualizado esses dados. Eu acabei não colocando o dado mais atual, que é 2018. Eu queria encaixar isso aqui com 3 aplicações na educação médica para a gente fechar essa sessão. Vocês aguentam mais 4 slides?
Tá pactuado? Então vamos lá. O que os pesquisadores estão trazendo é que existem... Vocês já ouviram falar de tipos de aprendizado, gente que é mais sensorial, gente que é mais visual, gente que ouve mais. Tem um outro tipo de categorização de aprendizado, que são pessoas que boiam e pessoas que vão na profundidade. É o nadador de superfície, é o que faz um mergulho profundo. Tem gente que não gosta de mergulhar, que se sente mal com a pressão do mergulho, que quer só saber fatos e aplicação. Não tem muito aluno que você tem que não quero saber, porque assim, eu quero saber como é que faz. Eu quero ir na prática. Não quero saber por que a mitocôndria fez assim, não. Eu quero ir na prática, no resultado, na terapêutica. Não é que esse aluno seja ruim, isso eu achei legal, que eu aprendi, eu queria compartilhar com vocês. Eu, às vezes, olhava com maus olhos esse aluno que é prático. Mas é importante, antes da gente julgar, saber que é um estilo de aprendizagem. E que o aluno que mergulha é aquele que precisa saber dos detalhes para se sentir seguro. Que ele só vai se sentir seguro se ele tiver feito o mergulho e tocado lá no chão, que é uma questão da proatividade e da insegurança que você trouxe. Tem aqueles que com superficialidade se sentem seguros e fazem. Então, pensar em dois tipos de aprendizado, de superfície ou de mergulho. Esse é o modelo que o pessoal está trabalhando na Europa agora, que eu fiz essa diagramação para ver se a gente consegue captar. Que é o seguinte, a bolinha de dentro é o que ele já sabe. Isso qualquer aluno traz algo que já conhece. A segunda bola é o que ele vai conhecer interagindo com o grupo. Então, se eu trabalho só ensino individual centrado no aluno, ele vai ficar aqui no que ele já sabe. Mas se eu faço eles discutirem, como eu fiz agora com vocês, talvez tenha alguns inputs aqui que o grupo amplie o que ele sabe. Então, se ele sai daqui, ele já vai estar aqui, tá? Aumentou o raio de conhecimento dele. Então, logo, trabalhar em grupo tem evidência de que aumenta o aprendizado. Quanto mais colocar as pessoas para trabalharem juntas, melhor. Seja em dupla, seja em quadras, ou seja, discutindo maior. A troca é boa. Esse outro círculo é o que o professor traz. Então, eu trouxe para vocês algumas coisas nessa aula de feedback. Eu ampliei, a gente saiu daqui e fez esse raio. Mas vocês ainda precisam atingir um raio maior de aprofundamento, que é o que você vai estudar depois. Então, eu saí daqui, esse raio daqui até aqui é um gap de aprendizado que vocês precisam fazer fora da aula, ou aprofundando os estudos, ou aplicando. É isso que Piaget chamava de gap entre o que ele consegue fazer sozinho e o que ele consegue fazer com supervisão. Então, logo daqui a gente entende que eu tenho uma responsabilidade na aquisição, mas que o trabalho em grupo ajuda. E eu preciso definir como é que eu tiro o aluno daqui e trago ele para cá, que é a competência que eu quero para ele. E eu faço isso escolhendo objetivos educacionais, selecionando atividades e, o que é o principal, dando feedback e motivando. Porque o feedback é motivador. O feedback entra aqui, nesse caminho do gap. Entra em eu dizer para ele, isso você sabe, isso você não sabe. Você precisa chegar até aqui. Mas ele só vai descobrir se eu tiver clareza do que eu estou fazendo como professor. Se eu tiver clareza qual é essa fronteira do que ele precisa saber e do que efetivamente ele sabe sozinho, o que ele sabe em grupo e o que eu consegui agregar de conhecimento com a minha atividade de professor, com o meu modelo. E o feedback é o central para essa mobilização do aluno. Esse é outro modelo. Esse é um modelo que a gente aplica no curso. Tem 3 jeitos de você aprender. Você aprende observando. Você não aprendeu olhando alguém assim como faz? Vou dar o exemplo do bolo de cenoura. Eu ficava olhando minha mãe fazer. Eu aprendi bolo de cenoura memorizando a receita, porque ela nunca me dava a receita direito, eu tinha que ficar observando e anotando para memorizar um pouquinho daquilo, um pouquinho daquele outro. E eu aprendo experimentando. Só que para tudo isso aqui tem um contexto que eu estou inserida e que vai depender da motivação e do feedback. O feedback entra de novo aqui. Tá bom o que eu fiz ou não tá? Acertei a receita ou não?
Eu estou falando do bolo de cenoura, que é uma coisa muito simples, mas vocês podem aplicar em qualquer competência clínica que vocês estejam aprendendo. O que acontece aqui? Eu só vou ter memorização, eu vou precisar de muita motivação, eu vou precisar de muito feedback para saber se o que eu fiz, se o meu produto está bom ou não, para eu poder melhorar. Senão eu não melhoro. De novo, nesse outro modelo de aprendizado, o feedback aparece. E para finalizar, gente, a taxonomia de Bloom. Quando você faz objetivos educacionais, o ideal é que a gente chegue lá na ponta, que é criar algo novo. Ele tem que aplicar o conhecimento criando algo. Um projeto, uma aplicação, uma terapêutica. Só que muitas vezes a gente fica até o terceiro, às vezes chega um pouco no analisar, mas nunca sobe toda essa taxonomia do conhecimento de Bloom. O que eu quero dizer para vocês é que quando a gente faz uma prova só pedindo para ele lembrar fatos, eu estou muito na superficialidade, eu não fiz o mergulho, né? Ele está muito baixo. O que eu preciso é isso aqui, ó. Ele tem que aprofundar, porque o criar é o mergulhador. Ele só consegue criar quando ele aprendeu tudo. Quando ele venceu esse gap aqui. E ele só vai vencer o gap entre o que ele sabe no final de uma aula teórica, no final de um estágio, no final de um processo com vocês como professores. Ele só vence esse gap se você motivá-los a se mobilizar e se vocês derem feedback. Senão ele não vai nem entender se ele chegou ou se ele não chegou. Vai ser o leão e o gatinho do começo da aula. Ou seja, para eu aprofundar o aprendizado, eu preciso ter clareza que o feedback está aí. Não dá para a gente ficar só na superficialidade. E aqui é a mesma coisa, outro dado teórico, pirâmide de Miller, que é a pirâmide da avaliação. Se eu não tiver feedback, eu nunca vou chegar lá em cima no fazer com competência. O feedback está intrínseco desse processo de avaliação. Se o meu feedback fica só no que ele sabe, ele nunca vai chegar a ter uma performance que eu quero em prática com aplicação. Por isso o feedback está em todos esses momentos, tanto no modelo de ensino, como no modelo avaliativo do que ele sabe. Então a gente precisa aplicar isso e sair da superficialidade. É isso, gente. A mensagem central de hoje é dê feedback. Dê feedback, treine, isso é importante. Vocês gostaram do cachorrinho, né? Se até o cachorrinho precisa saber no que ele foi bom ou mal, que dirá nós e os nossos alunos. E eu diria mais uma coisa, a mensagem para vocês é: deem feedback, mas também recebam e peçam feedback. Quando a gente termina qualquer atividade do CEDEM, a gente se reúne e o grupo diz, olha, isso foi bom, isso foi ruim. A gente tem feedback e debriefing de todas as nossas atividades de professores do CEDEM. Então isso é importante, a gente precisa cultivar e sempre nos leva à frente.